Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, de Geografia, estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai começar a tratar de alguns assuntos aí voltados para as atividades econômicas do Brasil. Então vamos entender um pouquinho essas características, primeiro no geral e depois a gente vai detalhando cada região, como a gente desenvolveu lá nas aulas sobre população, certo? Mas aí eu trouxe ali primeiro os lembretezinhos que a gente tem que falar com vocês, de registro da presença obrigatória. Então vocês vão entrar lá no aplicativo, fazer a primeira atividade lá no primeiro link, resolver, enviar, e isso fica registrada a tua presença. Tenham em mãos aí o material de vocês, o que vocês vão usar para a nossa aula, lápis, caderno, caneta, isso é importante. Então quem não pegou ainda, corre lá que dá tempo, para que vocês vão anotando ali exercícios, atividades, dúvidas, enfim, acompanhando de fato a aula com as anotações de vocês. Também realizem as demais atividades do aplicativo. Entrem lá, façam os exercícios, aí o professor de vocês pode acompanhar depois o que vocês estão realizando através desses exercícios realizados. Quem não tem acesso ou está com alguma dificuldade, que está acompanhando a aula só pela TV, entra em contato com a escola, aí vai pegar o material impresso, vai resolver também, encaminha novamente para a escola devidamente identificado e aí vocês têm lá o acompanhamento do professor também. Então tudo isso é um conjunto ali de informações importantes que a gente sempre relembra em toda a aula, certo? Objetivo lá da nossa aula, conhecer os principais conceitos e características sobre a produção, circulação e consumo no Brasil. Claro que a gente vai trabalhar de uma forma básica para que vocês conheçam os conceitos. Não adianta eu querer trabalhar alguma coisa muito aprofundada sem a gente saber primeiro o que são esses conceitos, o que significa produção, o que são os meios de produção e assim sucessivamente, né? Então a gente primeiro trabalha esses conceitos e depois vai aprofundando ali conforme passam as aulas, certo? Então a primeira coisa que eu trouxe ali para a gente entender, a relação entre produção, circulação e consumo. O que a professora queria dizer com isso aqui? Que eles estão interligados, que um depende do outro. A produção que depende da circulação, que depende do consumo e assim sucessivamente. Para que essas atividades aconteçam em qualquer espaço geográfico, é necessário, então, estar interligados e um atendendo ali o que o outro precisa. E aí nós vamos conhecer e entender como que tudo isso funciona, certo? Primeira coisa, eu coloquei ali alguns termos que a gente vai falar ao longo das nossas próximas aulas e que vocês precisam conhecer. O que é produção? O termo produção se refere a qualquer tipo de atividade destinada à fabricação, elaboração ou obtenção de bens e serviços. Então, produzir é elaborar, é fabricar alguma coisa, certo? Que pode ser uma máquina que vai depois fazer um outro produto, ou que pode ser o próprio produto que vai ser depois vendido, consumido por nós como um todo. Então, a importância de eu entender o significado ali do termo produção, produzir, fazer, elaborar, fabricar, certo? Dentro dessa ideia de atividades econômicas. E aí a imagem ali traz para nós justamente essa ideia ali de alguém trabalhando, utilizando um equipamento e que vai ter como resultado ali um outro produto. Então ele está fabricando algo ali, está elaborando alguma coisa, certo? E aí, quais são os instrumentos ou os meios de produção? Que aí fica como uma perguntinha ali. Eles são de fato instrumentos, ferramentas e utensílios utilizados na produção. Então, o que a gente tem que pensar? Nós temos lá uma máquina que vai produzir as blusas para serem vendidas na loja. Essa máquina também foi fabricada, mas ela é considerada um meio de produção, porque com o uso dela eu consigo fazer as blusas, as camisetas, enfim. Então, por isso eu digo que ela é um instrumento ou uma ferramenta utilizada ali para fabricar alguma coisa. São necessários e importantes para a industrialização e fabricação de mercadorias, pois sem eles não haveria condições dos trabalhadores realizarem as atividades. Se não tem o meio de produção ali, como fabricar os instrumentos que eu utilizo, eu não consigo fabricar. Tá?
Aí o exemplo ali, o meio de produção são as máquinas de costura utilizadas na confecção de roupas, conforme a gente tinha falado. Então eu utilizo a máquina para fazer roupas. A máquina, portanto, é o meio, é a ferramenta que eu vou usar para produzir, tá? Então, é importante a gente gravar isso ali. Outro conceito que a gente vai falar ao longo das nossas aulas aí, o que é consumo? Então, é o ato de utilizar um produto ou serviço para satisfazer uma necessidade pessoal, individual ou de um grupo, né? Desta maneira, a ação de comer, vestir e até mesmo o lazer são atos de consumo. É tudo aquilo que a gente adquire para atender alguma necessidade nossa. Então, esse ato a gente chama de consumo, certo? Continuando lá, aí vamos ver quais são os tipos de consumo. Então, nós temos alguns tipos, classificamos, né? Consumimos muitas coisas ao longo da nossa vida. Mas o que é necessário, o que é supérfluo, o que é importante, o que não é tão importante, mas que mesmo assim a gente consome? Então, vamos pensar juntos ali. Como que eu posso classificar, então, ali o consumo? Em essencial e supérfluo. Então, vamos ver lá. Quando eu digo essencial, ele trata das necessidades primárias do indivíduo. Então, aquilo que é indispensável, como, por exemplo, a alimentação é um tipo de consumo essencial. O vestuário é um tipo de consumo essencial. O lazer também. Um supérfluo, um consumo supérfluo é aquilo que não é prioritário na nossa existência. Eu quero trocar de celular, mas o meu ainda está funcionando. É uma forma de consumo? Sim. É essencial para manter a minha vida? Não. Então, eu considero ele como supérfluo, tá? E aí eu tenho também ali o consumo individual e coletivo. Individual é aquele que é exercido por uma pessoa só, né? Quando adquire bens para um uso seu, pessoal. Então, eu compro uma blusa, eu uso pessoal, é individual. Ou o consumo coletivo, que são serviços utilizados por todos. Por exemplo, saúde, educação e transportes. Tudo isso aqui é uso coletivo. Por isso que a gente usa, por exemplo, o termo transporte coletivo. Porque tem a ver com um uso comum, consumo daquele serviço por todas as pessoas ou por uma grande quantidade de pessoas, certo? Então, tipos importantes ali de consumo. Continuando ainda com esses conceitos ali de tipos de consumo, vamos ter o intermediário e final. O intermediário ele significa o destino que terá um bem. Uma empresa adquire tecidos para fazer roupas, é um exemplo de consumo intermediário. Então, a empresa compra lá o rolo de tecido e aí vai cortar, vai colocar o molde, vai fazer as peças. Esse consumo aqui é intermediário, né? Porque o tecido vai ser modificado, vai ser transformado em roupa, em toalha, enfim, em qualquer material ali que use aquele tecido. Por sua parte ali, quando se compra uma roupa já pronta, é um consumo final. Então, o tecido que é comprado para a costureira fazer lá é intermediário. A roupa que é comprada, que foi feita desse tecido, é consumo final, tá? E o consumo sustentável, que é algo que a gente ouve falar muito, né, na nossa sociedade atualmente. É aquele que respeita o meio ambiente. O consumidor tem um papel ativo, um papel importante quando a gente trata do consumo sustentável, né? Pois só vai adquirir itens que sejam produzidos sem prejudicar a natureza. Então, o consumo sustentável está relacionado com eu compro um produto, eu adquiro aquilo que é necessário, mas de algo que foi feito sem degradar o meio ambiente ou com o menor impacto possível, certo? Então, consumo ali sustentável. Continuando lá, outro conceito importante, mercadoria, o que é? É o nome que se dá a todo o objeto ou produto que é comprado ou vendido. Então, quando eu uso a palavra mercadoria, estou me referindo àquilo que é comprado ou vendido, que tem a ver com o comércio. Eu digo produto, aquilo que foi feito na fábrica, mas quando ele é vendido ou ele é comprado por alguém, eu vou usar a palavrinha mercadoria, certo? E aí, portanto, ele vai ter um valor ali ou um preço.
para adquirir esse produto, a gente vai gastar uma quantia em dinheiro, por exemplo. Então, tem a ver com essa questão ali de comprar alguma coisa ou de vender. Quando eu compro alguma coisa, eu estou agindo como consumidor. Eu estou consumindo, eu estou adquirindo alguma coisa, certo? E aí, entra naquele conceito que a gente viu lá de consumo. E como que isso funciona para que a gente compre e queira comprar? Então, ainda dentro dessa ideia do que é mercadoria, de comprar e vender, a gente vê ali o papel importante da televisão e das propagandas, né? Por isso eu trouxe a imagem ali que trata do quê? Trata das marcas. Então, tudo isso nos leva a comprar, nos leva a ser consumidor. Propagandas coloridas que anunciam qualidades e atrativos de diversos produtos. A televisão exibe comerciais, por exemplo, que mostram variados produtos, marcas e tudo mais, que aparecem daí lá nas lojas depois para a gente consumir. Então, daí a importância ali da televisão nessa questão do consumo, da compra, das mercadorias que vão ser compradas e vendidas ali no comércio, certo? Conceitos bem importantes da gente pensar. E aí nós temos uma cadeia produtiva, onde começa isso, onde termina. Então, eu trouxe ali um desenho para a gente entender que eu começo lá na natureza, retirando os recursos, que vão ser transformados, aí vão ser enviados lá para os mercados, lojas que a gente chama de comércio, esse conjunto de coisas, e aí eu compro e levo para a minha casa. E do que eu compro aqui, eu vou gerar o quê? Vou gerar o resíduo ou lixo que depois vai ter que ser tratado, vai ser colocado em algum lugar, enfim, armazenado, né? Então, isso aqui é uma cadeia produtiva, desde o começo até o fim, por onde passa cada uma das etapas ali, certo? Então, a extração, a produção, distribuição, consumo e tratamento de lixo, né? De onde vem e para onde vai tudo que nós produzimos. Então, de onde vem a base? É a própria natureza. Daí a importância da gente se preocupar com o meio ambiente e com o uso dos recursos. E até onde vai? Lá até o resultado do que nós consumimos, do que nós compramos, do que é produzido, que tem a ver daí com os resíduos lá e com a necessidade de tratamento desses resíduos, né, do lixo. Atividadezinha ali para dar uma respiradinha e pensar um pouquinho nessa parte inicial de conceitos. Ela é mais teórica, mas ela é bem importante para a gente entender tudo isso, certo? Então, a número 1 lá, qual a importância da televisão para o consumo de produtos? E a número 2, escreva exemplos de tipos de consumo e explique. Já voltamos com a correção.
Voltamos então ali com os exercícios que ficaram para vocês responderem, agora a gente vai corrigir, né? Então, a número 1, qual a importância da televisão para o consumo de produtos? E a 2, para vocês escreverem exemplos ali de tipos de consumo e explicar esses exemplos. Como que ficaram as respostas lá? Primeiro, a importância da televisão. Propagandas coloridas que anunciam as qualidades e os atrativos de diversos produtos exibidos através de comerciais ali, e esses produtos depois vão estar disponíveis nas lojas, no comércio em geral, para que as pessoas possam consumir. Daí a importância, né? Tem muita coisa que a gente vê primeiro na propaganda na TV e depois a gente vai encontrar lá nas lojas e vai comprar, vai consumir, enfim, certo? E número 2, exemplos ali de tipos de consumo. Então nós vamos ter um exemplo ali que é o sustentável, se não o mais importante, é um dos mais importantes, né? Com esse olhar de consumir, mas com consciência para preservar o meio ambiente. A gente já tinha trabalhado lá atrás um pouquinho da questão ambiental, né? Então, sustentável, compra de produtos feitos sem prejudicar a natureza. Então, com o menor impacto possível no meio natural. E o consumo essencial, para atender as necessidades básicas, como alimentação e vestuário. Então, são 2 tipos de consumo ali bem importantes para a vida da sociedade como um todo, para a vida dos brasileiros, para a nossa vida, certo? E que a gente pratica, né? Consumimos, compramos todos os dias, então são atividades que nós praticamos ali, essa relação com os tipos de consumo. Como que está organizada a questão das atividades econômicas no Brasil? Então, se eu considerar tudo isso que a gente viu, essa divisão ali de produção, de mercadoria, de produto final, da pessoa comprar, como que isso está organizado? Então, vamos ver lá como que funciona, através do que a gente chama de setores da economia. Então, nós vamos ter setores onde cada uma das atividades, cada um dos tipos de atividades está ou em um setor ou em outro setor. Então, vamos ver lá quais são eles e que atividades nós temos. Primeiro ali o setor primário, o nome já diz para nós, é primeiro, é de onde vem as matérias-primas. O que é uma matéria-prima? É aquilo que vai ser usado para fazer um produto, é a base daquele produto, é o principal ingrediente ou elemento para a fabricação daquele produto. Então, a gente usa esse termo, né? E aí, uma imagem ali que remete para a gente a ideia do espaço rural, que é de onde vem a maior parte das matérias-primas, né? E onde acontecem as atividades do setor primário. Então, o que nós temos ali? Produção através da exploração de recursos da natureza. Podemos citar como exemplo, quem faz parte, então, que atividades fazem parte do setor primário? A agricultura, que é o cultivo de vegetais, a mineração, a exploração de recursos minerais, a retirada de recursos minerais da natureza para serem transformados nos mais diferentes produtos, a pesca, a pecuária, que é a criação de animais, o extrativismo vegetal, e ali falando da mineração já entra também nessa ideia de extrativismo. O que é o extrativismo? É retirar da natureza. Não foi o homem que produziu, mas ele retira da natureza e vai transformar isso em coisas para serem consumidas pelas pessoas. Então, eu uso a palavra extrativismo. Quando é vegetal, eu estou retirando ali vegetais, as árvores, por exemplo, né? Quando eu retiro as árvores, é uma forma de extrativismo. Se ela era uma árvore nativa, ela foi retirada, é extrativismo vegetal. E a caça também entra nessas atividades aqui. É o setor primário que fornece, então, a matéria-prima para a indústria de transformação. A indústria depende do setor primário. Lembram lá daquele primeiro gráfico que a professora mostrou? Da ideia de estar interligada à produção, com o consumo e tudo mais? Então, é esta ideia aqui. Eu tenho coisas que são fabricadas ou que são retiradas da natureza, são extraídas da natureza, e aí vão ser levadas para a indústria para ser transformadas, para ser fabricada ali. Então, o setor primário é muito importante. Tem a questão da agricultura e da pecuária, que são elementos importantíssimos quando a gente pensa na economia de um país.
E no caso do Brasil e do próprio Paraná, é extremamente importante a atividade de agricultura e a atividade de pecuária, certo? Dentro ali do setor primário. Continuando lá então, entre essas atividades, vamos detalhar um pouquinho cada uma delas, certo? A agricultura, atividade de cultivar o solo para a produção de espécies vegetais que sejam úteis para o ser humano. Então, se produz vegetais na agricultura que são utilizados ali pelos seres humanos. A pecuária, criação de rebanhos, sejam eles bovinos, suínos, caprinos, entre outros ali, que fazem parte da ideia da pecuária, que é de criação de animais, né? E ela pode ser leiteira ou de corte, então eu posso dividir aqui ou para a produção de leite ou para a produção de carne que é consumida pela população. Vejam o quanto é importante a atividade de pecuária também. Então, da agricultura vem a parte vegetal que nós consumimos, da pecuária nós temos ali o leite e seus derivados, por exemplo, as carnes que nós consumimos ali, que a gente chama de pecuária de corte. Então, vejam o quanto é importante a atividade ali do setor primário. E o extrativismo, né, que é a coleta de recursos naturais do meio natural, sejam eles vegetais, que aí seriam as plantas, animais, através da pesca ou minerais. Então, eu tenho ali os 3 tipos de extrativismo. Então, recapitulando, atividades do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Isso é bem importante de ficar gravadinho aí na cabecinha de vocês, tá? Setor secundário. Então, falamos do primário, que é de onde vem a maior parte da matéria-prima, que vai ser levado para onde? Para a indústria. A indústria faz parte de qual setor? Do setor secundário, que a gente chama de setor de transformação. Então, eu vou pegar a matéria-prima e vou transformar num produto que depois, quando ele é vendido ou comprado, ele é uma mercadoria, né? Então, transforma as matérias-primas do setor primário em produtos industrializados. O que eu tenho como exemplos ali de produtos industrializados? Roupas, máquinas, automóveis, entre outros que estão citados ali no exemplo e que são exemplos bem práticos, bem compreensíveis para nós quando a gente pensa ali em consumo. De onde vem? Vem da indústria. E a grande maioria de tudo que nós consumimos vem da indústria, né? Até mesmo os alimentos que nós consumimos, eles não são naturais, né? Eles não vêm direto lá do setor primário em muitos casos. Eles passam pela indústria, são transformados em produtos industrializados e aí a gente consome, né? Países com um bom grau de desenvolvimento possuem uma expressiva base econômica concentrada no setor secundário. O que quer dizer isso? Quando a indústria de um país é bem desenvolvida, ele apresenta ali elevado grau de desenvolvimento, uma base econômica importante, certo? Os países industrializados são os países que têm as melhores economias, são os países mais ricos, certo? Então, é importante pensar nessa questão da importância ali da indústria, certo? E a exportação desses produtos também gera riquezas para as indústrias desses países. Então, o que é exportar? É mandar para outro país. Então, essas atividades econômicas aqui produzem coisas que serão mandadas para outro país. Aí nós entramos em outro termo da nossa aula, que é a circulação de produtos, mercadorias por todas as partes do Brasil e do mundo, se for o caso. E nós já vamos ver na sequência como que isso funciona, tá? Uma imagenzinha ali para mostrar para nós essa ideia ali da indústria, da transformação. Então, eu vou ter matéria-prima que vai ser transformada em diferentes itens ali para serem consumidos. E atividades ainda do setor secundário, né, desenvolvidas nas indústrias, exemplos ali de indústrias, né, aeroespacial, aeronáutica, indústria alimentícia, que é bem importante no Brasil, a indústria automobilística, que também tem um papel importante ali na geração de empregos, é onde a maioria dos brasileiros trabalham onde? Trabalham na indústria. Muitas pessoas desenvolvem suas atividades ali no setor industrial. E outros exemplos ali que nós utilizamos de indústrias, né?
E aí a ideia ali do que é uma indústria, né? Muitas pessoas trabalhando, quantidades de máquinas e tudo mais, que nos leva a essa ideia do que é a indústria, do que é o trabalho dentro de uma indústria, certo? E aí, setor terciário, então nós vimos lá o setor primário, que é da matéria-prima, secundário, e agora vamos ver o terciário. Então, o primário produz ali a matéria-prima que vai ser levada para a indústria, que vai ser transformada. E o setor terciário faz o quê? Então, relacionado aos serviços. Os serviços são produtos não materiais em que as pessoas ou empresas prestam a terceiros. Atividades econômicas desse setor, podemos citar quem, então, ali? O comércio, a educação, a saúde. Então, no setor terciário, nós vamos ter o comércio e os serviços. Comércio é a venda daqueles produtos que foram, daquelas mercadorias que foram fabricadas lá na indústria, certo? Então, onde eu vou comprar? Nas lojas, nos supermercados, isso a gente chama de comércio. E os serviços, o que são? São aqueles que não são materiais, então eu não vendo alguma coisa, mas eu vendo um serviço. Eu desenvolvo uma capacidade e aí eu vou vender essa capacidade para atender uma necessidade da pessoa. Por exemplo, na saúde, o médico, na educação, o professor, e assim sucessivamente. Nós vamos ter exemplos ali, né, nos serviços de limpeza, as pessoas que vão fazer limpeza, ela não está levando nada para vender, a não ser o seu próprio trabalho. Quando é desta forma, a gente diz que é um serviço. Então, dentro do setor terciário, também é um setor bem importante para as atividades econômicas de qualquer espaço geográfico. E aí ali as imagens que mostram tanto o comércio quanto os profissionais ali que podem oferecer os serviços. E aí, duas palavrinhas, comércio e serviço. O que é o comércio? Refere-se à negociação de comprar ou vender gêneros, bens, mercadorias. Também se dá o nome de comércio a qualquer loja, armazém, estabelecimento comercial. Isso aqui é um conjunto de coisas que a gente vai chamar de comércio. E um serviço é um produto, uma atividade humana que satisfaz uma necessidade sem assumir uma forma material. Então, eu vendo um serviço, mas eu não entrego um produto físico, né? Eu entrego lá a minha capacidade de fazer um determinado trabalho, como é o caso do médico, de resolver o teu problema de saúde. Então, ele está vendendo um serviço, certo? Diferença ali para a gente entender. E atividades do setor terciário. Então, recapitulando quais são elas? Comércio, venda de produtos diversos, que é o conjunto ali de atividades que a gente vai ter, né? Vende para quem? Vende para o consumidor. Quando que eu exerço essa minha função de consumidor? Quando eu compro alguma coisa, que pode ser no comércio ou que pode ser um serviço. Quando eu faço isso, eu estou agindo como um consumidor. E aí, nós temos exemplos ali dentro do comércio das atividades ali, dos produtos que são vendidos. E a prestação de serviços? É a venda de um serviço, então, quando eu adquiro um serviço, quando eu vou ao médico, quando eu vou ao dentista, quando eu tenho uma aula de inglês, tudo isso faz parte dos serviços, da prestação de serviços. Eu também estou consumindo, mas daí não é uma coisa que eu comprei, um produto, mas um serviço. Certo? Para ficar bem clara essa questão ali da definição dos dois. E aí, quando eu penso em crescimento econômico no país, tudo isso que nós falamos está envolvido. Como é que um país cresce, que um país fica rico, é uma das maiores economias do mundo? Está relacionado com as atividades econômicas, com o quanto essas atividades econômicas contribuem para o desenvolvimento ou para o crescimento desse país. E aí no Brasil nós vamos ter o quê? Os principais produtos agrícolas que são produzidos no Brasil e que participam significativamente dessa ideia de crescimento econômico. Então, o que é que nós vamos ter ali? Exemplos, o café, a laranja, a cana-de-açúcar, a soja, inclusive no noticiário agora a gente está vendo aí o quanto está sendo produzido de soja esse ano no Brasil, é safra recorde do milho também, né? E aí nós vamos ter ali toda essa situação. De produtos importantes para esse desenvolvimento. E da pecuária, carne bovina, carne de frango, entre outras. Minérios, o que nós vamos ter ali? O
que são produzidos? O ferro, o alumínio, que são alguns exemplos dessa produção ali, certo? E aí, nos setores, os principais setores que nós vamos ter no Brasil, telecomunicações e transportes, que são extremamente importantes e que envolvem ali outras atividades do setor industrial, do setor de serviços. E no setor industrial, aquilo que a gente já falou, só para a gente recapitular todas as atividades que acontecem, tanto no setor de serviços quanto no setor industrial, tá? Atividadezinha ali para vocês responderem. Então, qual dessas palavrinhas aqui pertence a cada um dos setores? Primário, secundário e terciário? Respondam lá e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com o exercício e aí vamos à correção. Das palavrinhas, o que faz parte do setor primário, extrativismo, agricultura e pecuária, conforme a gente tinha falado já. Do setor secundário, indústria ou a fábrica. E do setor terciário, a distribuição e o comércio. Então, temos ali bem organizadinha a nossa resposta. E aí, para que isso circule, então a última questão que nós temos que tratar. Nós temos os meios de transporte. O que é mais usado no Brasil? São as rodovias, né? Depois ali vem as ferrovias, por último as hidrovias, aerovias e dutovias. Então são as maneiras com que os produtos vão circular no país ali e os principais, né, os que são mais utilizados nesta ordem. Então nós vamos ter ali o terrestre, que engloba ali rodoviário, metroviário e ferroviário, o aquático, que também pode ser chamado de aquaviário, que é todo aquele que usa rios, lagos, mares, enfim, e o transporte aéreo. Então, aerovias, né, pelo ar com os aviões, dutoviários que vão usar os dutos ou tubos que transportam ali algum tipo de material, como os gasodutos, oleodutos, certo? E aí eu trouxe ali o mapa das principais rodovias do Brasil. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter ali a BR-101, que corta de sul a norte, a 116, que também é importante, que é conhecida nossa ali, são alguns exemplos, entre outros que nós temos ali no nosso mapa, que mostram essa ideia ali de circulação pelo país. Então, as rodovias são, no Brasil, extremamente importantes para essa questão da circulação. Aqui nós vamos ter as ferrovias. Vejam que elas estão concentradas em uma determinada região do país aqui, justamente com aquela ideia lá que a gente estudou de ocupação do Sudeste, do desenvolvimento das lavouras de café. As ferrovias no Brasil estão muito relacionadas com essa questão histórica ali, a presença e a construção delas. Então, as áreas que nós temos aqui é mais na porção litorânea, ali nós vamos ter a presença das ferrovias. E, por fim, ali os caminhos fluviais. Então, o que nós vamos ter ali? Em torno de 12% das cargas que são movimentadas passam pelas hidrovias. Quais os principais exemplos? Paraná-Tietê, aqui que vai ligar entre São Paulo e o Paraná até o Paraguai lá. São Francisco, do Tocantins, Solimões-Amazonas, que é bem importante aqui, naquela ideia da região norte, que utiliza muito as hidrovias, e a do Paraguai aqui. Então, tudo isso faz com que as coisas possam circular, os produtos possam circular no país, certo? E aí, mais uma atividadezinha ali para vocês completarem o quadro, só para a gente finalizar, com exemplos das atividades de cada um dos setores que nós estudamos hoje. Então, façam lá, a gente já volta para corrigir e finalizar a aula.
Voltamos então ali, só com a correção do nosso exercício, vocês tinham que completar o quadro com atividades de cada setor. Então, do setor primário, um exemplo, a pecuária. Do setor secundário, a indústria de carros. Do setor terciário lá, o professor com prestação de serviço e a loja de roupas como comércio ali dentro do setor terciário. Então, essa ideia inicial, pessoal, era justamente trazer um pouquinho dos conceitos, entender bem como é que funcionam essas atividades econômicas no Brasil. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês e na aula que vem a gente volta com mais geografia. Um abraço e até lá!